apresentando a Melhor Nardo, e ao invés de um briefing, eu preferi gravar um vídeo. Aqui é meu escritóriozinho, onde eu faço as minhas coisas, mas eu achei mais simpático e talvez até mais fácil de expressar o que é uma dúvida que você tem. E eu comecei montando um roteirinho por partes. Então vamos lá. Entro em 2002 na faculdade de jornalismo, em meados de 2002 eu entro no estágio, ou 2003 eu entro no estágio para trabalhar com jornalismo digital, na própria faculdade. Em 2003 eu vou para o Newton Paiva Virtual. Você vai entender isso mais para frente, o tanto que isso é importante. O Newton Paiva Virtual vendia cursos corporativos online, na plataforma online, isso em 2003. Em 2004 eu vou para a Rádio Band. Da Rádio Band eu vou para a TV Band, que era a Rádio Band Minas, que hoje é Band News, TV Band Minas, e depois eu vou para a TV Record Minas. Na TV Record, nesse período do jornalismo, eu trabalhei muito com só apuração de notícias. Então é muito puxado, muito pesado, material, produção intensa, principalmente na Record, sangue e tal. E eu tinha uma queda, digamos assim, pela publicidade e pelo marketing. Então, uma saída da minha vida seria o mundo empresarial. Tive a opção de ir para a Record fazer produção cultural, já como jornalista, não quis, e acabei indo para a PIF-PAF. A minha entrada na PIF-PAF aconteceu por um acaso. A PIF-PAF começou com o processo de trainee, eu fui participar do processo de trainee, enfim. O processo acabou pela metade, eles convidaram alguns que tinham sobrado por causa de custo, e como eu não era formado, me chamaram para ser... Aí terminaram, fizeram um processo menor, como não tinha custo, me mandaram, eu virei estagiário na PIF-PAF. Na PIF-PAF começou o processo de trainee, participei dele, mas aí o processo acabou, foi logo depois da gripe aviária, as empresas do setor alimentício estavam ruins, principalmente as empresas que mexiam com aves, ruim financeiramente, muitas quebraram, e pegaram alguns que tinham sobrado já quase meados para frente ali do finalzinho do processo e nos convidaram a fazer um outro processo. Bem, o processo não tinha um cargo definido. Se fosse uma pessoa sênior, seria um analista, se fosse um júnior, talvez um assistente, e eu estava na faculdade, então acabei sendo contratado como estagiário. Mas muitas coisas boas aconteceram nisso. Eu fiz um job rotation, então eu rodei todas as áreas que eu te falei, novos negócios, planejamento estratégico, finanças, indústria, todas as indústrias, enfim, e fui conhecer um negócio em si. Passado isso, eu me aproximei muito. A área corporativa da PIF-PAF, apesar na época a PIF-PAF tinha 5 mil funcionários, hoje eu não sei quantos tem, mas na época tinha 5 mil funcionários, mas só 100 eram corporativos. E desses 100 você pega porteiro, secretário, área jurídica era muito grande, tinha uns 15. Então você vê que não tinha muita gente trabalhando com comunicação e marketing. Com comunicação interna era eu, e com marketing era uma equipe de 6 pessoas, 5 ou 6. Porque tinha uma área que era um pouco da área comercial que estava dentro do marketing, por isso que dava um corpo grande, mas era pequeno para o porte da empresa. Então, na época eu participei. A primeira coisa que o jornalista faz quando chega numa empresa é mexer no veículo de comunicação da empresa, básico. Então lá tinha um jornal que era segmentado para o público externo, aliás, não tinha segmento, ele era feito para o público externo, mas era distribuído para interno e externo, então a mensagem não chegava como deveria. Eu criei um jornal para o público interno, que era um jornal de manchetezinha, pequenininho. Aí nós fomos à ouvidoria. A ouvidoria era uma demanda, que o RH, eu estava sob supervisão da RH. E eles tinham, quando eu rodei as unidades, as pessoas, cada empresa, cada unidade tinha um modo de gestão diferente. E quando eu apresentei lá o meu projeto na PIF-PAF, 6 meses depois, eu mostrei que as unidades não se falavam entre si, que eram diferenças culturais muito grandes. E a sugestão que eu dei para resolver aquele problema, naquela época, era a ouvidoria. Então a ouvidoria, ele não virou só um bancozinho de ideias, ele virou também uma área de recado, de reclamação, de manutenção, de construção de todo um status quo que até então não existia. Quando você tem unidades no interior, unidades que tem um gerente, ali vira um delegado, um xerife. Então, para baixo, você não tem uma comunicação. E aí que eu fui buscar essa comunicação. Isso também era um problema,
porque nós tínhamos produtos com boicote. Então, assim, tinha lasanha chegando na casa de cliente com chave de fenda, porca, parafuso. Então, a ideia também era absorver os principais problemas e tentar achar a solução. E, passado isso, eu me juntei com o Rodrigo Lapertosa, que era o gerente de marketing, mas que não tinha braço para executar. E eu tinha 23 anos de idade, não tinha nada a fazer da vida. Aquilo era a minha vida. Eu chegava lá às 7 horas da manhã, saía 10 da noite. E comecei a ajudá-lo. E aí a gente fez uma parceria muito boa, porque eu olhava para ele e para o Carlos Bonato, que era o nosso gerente de planejamento estratégico, que é inclusive professor da Fundação Dom Cabral hoje, como ídolos. E eles me olhavam como interessado. Então eles me adotaram e assim nós fizemos. Na área do Bonato, por exemplo, eu fui eu que apoiei ele a construir a área de inteligência competitiva. E que foi um dos motivos pelo prejuízo no ano anterior, porque não existia estudo de tendência, não existia isso. Isso na área do Bonato, planejamento estratégico. Na área de marketing, que era a área que eu vivia andando, porque comunicação, marketing e tal, e responsabilidade social, e a gente tinha uma divisão que brand era ele, imagem era comigo, então a gente tinha que trabalhar junto. Então nós lançamos o Suco Máximo, que foi aquele negócio que eu te falei. Na verdade, a Tial tinha um problema. A Tial era uma fábrica de um produto caro, um produto de qualidade bacana para público A e B, mas que não tinha uma embalagem que chegava a esse público, nem uma comunicação que conseguia chegar nesse público. Então, nosso primeiro plano foi: vamos mudar, vamos criar um produto Kids para ser superior ao Capo. E aí nós procuramos empresa que patenteava Garfield, não sei o que, fazer aquelas licenças de autorização, e não conseguimos. E o tempo era muito... Ali, um mês para uma empresa que estava dando um prejuízo mensal alto, era complicado. Então, o que nós fizemos? Vamos lançar o Máximo. O Máximo era um refresco, com embalagem super chique. Um refresco para classe D, só com embalagem de classe A e B. Porque nós erramos em achar que o produto que... No marketing, de vez em quando, na comunicação, já tudo tem que ser chique. E às vezes não. Às vezes tem que ter um negócio vermelho, laranja. Às vezes tem que ter um negócio diferente. Mas enfim, errando você vai aprender. E então foi uma parte, foi um bom aprendizado. Detectamos um problema, eu e o Lapertosa também, que era um problema que no começo nós achamos que era um problema do cliente final, do consumidor, do cliente, na verdade, do cliente da PIFPAF com o consumidor. A lasanha dava água. E aí nós fomos entender que, poxa, se a lasanha dá água, nós temos um outro problema que a gente não sabe qual que é. E o problema é conscientizar o dono do supermercadinho que não pode ligar o freezer à noite. Mas passamos um mês, indo visitando todos os pontos de venda no interior de Minas. Pegamos o vendedor do Rio para visitar as lojas do Rio. Pegamos o vendedor do Espírito Santo, vendedor de São Paulo e tal. E rodamos. Eu rodei uns 2.000 quilômetros em um mês. 2, 3 mil quilômetros. Só no interior de Minas. E aí conversando com todos os donos de mercadinho, de padaria, de não sei o quê. E aí, passados 30 dias, o problema se repete. Só que a lasanha, na fábrica, era uma maravilha. Um produto de qualidade bacana. E então a gente foi entender qual seria o outro problema. Rodamos a fábrica, acompanhamos produção, acompanhamos distribuição. Achamos o problema. Era a logística. A editoria, eu fui convidado na época eram 2 sócios, para me juntar a eles, virar sócio da agência e atender. Eles atendiam a Cesita, Coab, Dom Cabral, tal. O que eles tinham de problema? Eles tinham um gap na área de inovação, que eles não conseguiam lançar produtos, embora eles tivessem uma estrutura comercial bacana, e eles também não conseguiam fazer novas criações. Então eu era uma espécie de um diretor de arte e um diretor de inovação, mas mais puxado para o comercial também. Então, nós fomos buscar na PIFPAF a manutenção de um cliente que para mim era fundamental. Então, continuamos produzindo material gráfico, peças gráficas, manutenção da imagem institucional, os veículos de comunicação eu fazia na editoria, a gente tinha um jornalista também que me ajudava, enfim, corretor, e os eventos que eu já fazia. Quando nós tivemos um boom de eventos, em um ano eu cheguei a fazer 100 eventos de capacitação. Junto com esses eventos de capacitação, eu tive uma pegada legal,
que foi com a área de pesquisa e com a parceria com a Tetra. Na época eu tinha vontade de montar uma agência voltada para o público jovem, e acabou que a Tetra apoiou um pouco da PIF-PAF, da TIAL, e sobrou um pouco para mim, com pesquisa de público jovem, pesquisa qualitativa de mercado, uma pesquisa completaça, nós conseguimos fazer. Essa pesquisa eu não fui mão de obra, porque nem saberia ser, mas eu acabei fazendo, interpretando e estudando ela de uma forma muito legal, e entendendo o mercado de uma maneira mais aberta hoje do que me ajudou a entender a importância da pesquisa no marketing, de uma maneira geral. Porque até então, eu estou te falando isso aí, eu tinha 25 anos de idade. Depois eu vou estudar em Londres. E estudar em Londres para me manter, a primeira coisa que eu faço é arrumar um empreguinho. Eu podia trabalhar 20 horas por semana, e lá eu trabalhava vendendo jornal na porta da estação do metrô, fiquei um mês vendendo no metro. Depois eu fui trabalhar no restaurante como assistente de garçom, e depois assistente de marketing desse restaurante. Esse restaurante chama Gilgamesh. Ele é o melhor, foi eleito, na época que eu estava lá, era o terceiro ano consecutivo, o melhor restaurante de comida asiática da Europa. Então ele tinha uma estrutura de marketing e relacionamento muito forte. E assim, a mulher de John Lennon foi lá, grandes celebridades e autoridades, enfim, do Reino Unido e da Europa toda, de uma maneira geral, passava lá diariamente. Lá era um lugar diferente, assim, a estrutura de marketing deles era sempre a perfeição, sabe? Então a pessoa não podia nem ser incomodada da entrada à saída dela. Ela não podia passar onde os outros estavam, não podia pegar fila, era um lugar muito grande, enfim. Marina, aí eu volto para o Brasil em 2009, minha família é moveleira, e eu vou trabalhar numa rede de loja de móveis, chamada Casa Moderna. A rede apresentava um déficit, porque ela trabalhava com um volume de vendas muito grande, mas um ticket médio baixo e um valor agregado baixo do produto. E trabalhar com família, você sabe que você tem alguns problemas que você sempre é muito teórico, e ainda mais sendo eu caçula, então é um problema normal. E aí eu falei, não, então o que nós vamos fazer? Estrutura moveleira é muito cara, porque a loja é cara, tem montador, tem entregador, tem distribuição, enfim. Então o que eu fiz? Sentamos, mudamos o posicionamento da loja. Então vamos trabalhar produto de valor agregado maior. Porque tanto faz você entregar um sofá de 1.000 ou um sofá de 3.000 reais. O custo operacional é o mesmo. Só que a margem de contribuição é maior. Bem maior. Só que para isso você tem que ter um montador que não estrague a casa do cliente, não arranhe o chão do cliente, um motorista bacana, educado, um ajudante educado, uma equipe de vendas preparada, bem uniformizada, loja bonita, com layout bacana. A comunicação tem que ser diferente, entendeu? Então, beleza, trago essa concepção. Fico na Casa Moderna, meu retorno em fevereiro, março, até outubro. Outubro eu saio para montar a minha agência de comunicação, que era um sonho de vida ter uma agência de publicidade. Bem, agência de publicidade, uma mais uma, daria na mesma. Por mais que eu conseguisse fazer um diferencial na estrutura comercial, a gente sabe que ia ser a mesma dificuldade. Então eu fui estudar um segmento que eu acreditava que era um nicho bacana, e que em São Paulo só existia uma, que era a única do Brasil, voltada exclusivamente para o segmento de saúde. Que talvez na época nem foi bom, mas também não foi tão bom, porque se eu tivesse em alguns momentos mais difíceis atendido os clientes, eu teria monetizado muito mais. E aí eu monto a Saúde e Comunicação, que é uma primeira agência de Minas Gerais voltada para a área de saúde e nutrição. Consigo fazer com uma cliente nossa, chamada cirurgiã Patrícia Leite, um dos maiores ROIs do mercado de saúde. Mais ou menos R$2.000 para cada R$1 investido. Essa mulher era uma cirurgiã recém-formada, e a clínica dela hoje fatura, a clínica de cirurgia plástica dela faturou algo em torno superior a R$1 milhão mês. E nem cliente ela tinha. Então, assim, foi um trabalho muito bacana. Nós associamos assessoria de imprensa, os grandes jornais mesmo, Record, Globo, Alterosa, KSBT, Jornal Estado de Minas, hoje em dia, com assessoria de imprensa bem feita, com muita publicidade,
E ela tinha uma equipe muito bacaninha, ela tinha uma menina lá que ficava, a gente montou um sitezinho com chat online, menina ficava lá o tempo inteiro e tal, super educada, conversava bem, não errava, enfim, em português. Então deu um retorno muito bacana. E aí a agência foi andando, aí eu conheci uma Hunter em 2012, uma Red Hunter, que trabalhava para o governo Anastasia contratava por isso, e ela me convidou para assumir concomitantemente dois cargos. Era diretoria de comunicação social da Defesa Civil Estadual e a assessoria de comunicação, a chefia da assessoria de comunicação do Gabinete Militar do Governador. O Gabinete Militar do Governador, entre suas funções, tem de preservar, a missão dele é preservar a imagem, preservar o governo e o governador. Basicamente o governador, depois o governo. Então as missões são preservar imagem, é terceiro. Na verdade, preservar a vida, preservar patrimônio, preservar a imagem. Eu entrava em imagem. E em 2013 nós tivemos aquelas confusões da Copa das Copas, as manifestações pré-Copa, das Copas das Confederações e depois as manifestações da Copa. Então a gente tinha um pacote de inteligência que às 7 horas da manhã já tinha rota montada, possíveis manifestantes, black bloc, onde o governador poderia falar, onde não, qual veículo de comunicação, onde ele poderia, qual palanque ele poderia subir e entregar para a equipe dele. Essa era a parte de imagem que a gente cuidava dele. Na Defesa Civil, todo o material de comunicação da Defesa Civil passava por mim. Como a Defesa Civil do Estado, ela não tem, é diferente da Defesa Civil Municipal, a Defesa Municipal é que tem que ajudar o cidadão no caso de desastre. A do Estado é só dar apoio. Então o que a gente chegou à conclusão? Nós tínhamos lá 10 mortes por ano, vítimas de raio. Aí eu chamei a AMIRT, que é a Associação Mineira de Rádio e Televisão, e fui pedir um favor. Gente, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um spotzinho aqui, vocês podem rodar para mim no interior, é para salvar a vida. Cheguei na CEMIG, colocamos nas contas de luz as dicas de defesa civil, na Copasa aí, fomos na Vivo, procuramos a Vivo, fizemos uma parceria com a Vivo, no cartãozinho de recarga do telefone, vinha lá, não jogue bola no céu aberto em dia de chuva, não entre na piscina, não entre no rio, não entre no córrego, não se esconda embaixo da árvore. Baixamos para uma morte nos anos posteriores à minha entrada, hoje eu não sei como está. Enfim. Depois disso, nós tivemos também diversas ações de comunicação em parceria com o Carrefour. Nós tivemos uma catástrofe em Minas Gerais e eu sentia que as pessoas lá em Sardoá não precisavam só de receber cesta básica, elas precisavam de um carinho. Então eu fiz uma proposta e o Carrefour topou. Nós coletamos cestas básicas, mas nessas cestas básicas as pessoas compravam dos mercados, escreviam um cartão e colocavam dentro do produto e entregavam a cesta básica com a mensagem de solidariedade. Enfim, várias coisas eu fiz nesse longo do tempo. Em 2015 eu saí do governo, com a troca de governo, um cargo de extremamente confiança, a primeira coisa que fizeram foi me mandar embora. Entro no mestrado profissional, já com uma vontade de ter essa cara mais forte com um nicho mais pesado do marketing, assim, que até então, historicamente, eu sou ligado à comunicação, então o povo acha que você fica muito mais no Adobe do que no pensamento estratégico de gestão. Eu entro no marketing no mestrado, acaba agora, e nisso eu fui convidado para assumir uma campanha para prefeito em Lavras, BRB. Mas foi assim, um fracasso, não um fracasso do ponto de vista da execução, da operação, mas foi um fracasso para mim, pessoal, porque não era o que eu imaginava, me frustrou, enfim. Mas, tá bom, segue em frente, a gente segue. E agora eu estou terminando o mestrado. Meu mestrado, primeiro ano, ele segue todas as disciplinas básicas do mestrado de administração, que é inovação, inteligência competitiva é no outro nicho que eu fiz, mas as pessoas, teoria das organizações. E no segundo ano, você entra no seu nicho de pesquisa, que é o meu caso é marketing comportamento consumidor, consumo infantil. E aí eu falei daquela pesquisa de varejo que eu fiz. Além disso, você tem uma outra
uma outra formação de conceito de marketing. Então, assim, eu não tenho uma atuação específica do marketing. Eu acho que, eu sei que está na moda hoje, todo mundo indo para o inbound marketing, ou tem gente que é muito de trade e tal. Eu sou a favor de um marketing sistêmico, sabe? O marketing ele consegue rodar toda a organização, assim como eu acho que a inovação tem que estar enfrenhada dessa maneira, também a gestão de pessoas, mas eu acho que o marketing tem que rodar toda a organização. Eu te falei da lasanha que foi danificada por causa da logística, que era um produto, chegava no cliente, no consumidor final, é ruim, porque lá atrás o marketing, então, para mim, o marketing ele não faz só essa pesquisa lá fora, ou só a consciência aqui dentro, ou só o levantamento de preço para ver se viabiliza o produto, ou agora, como não é mais moda falar em 4P, agora é moda falar em 4C, né? Ele vai ser um produto conveniente, com um preço, com a comunicação bacana. Então eu acho assim, olhando a situação, a própria Trevinho, vamos pegar o Trevinho achocolatado, produto. Ele é um produto que tem que ter uma embalagem, um cuidado no transporte, porque se amassar você perde o produto estraga, uma criança consome e morre. A comunicação tem que ser feita para a mãe, porque quem compra é a mãe, não é o filho. Esse produto pequeno é a mãe, então é a mãe que tem que sentir confiança no produto. Então assim, você tem todo um sistema, eu acho que de consciência interno e externo, de pesquisa, de gestão, que eu acho que ele tem que ser integrado. Por isso que eu quando eu falo marketing, eu só tomo cuidado em falar assim, não sou nem isso nem aquilo. Em vários momentos da minha vida, eu atuei em diversas formas, né? Marketing político, marketing público. Poxa, defesa civil, você não tem ideia do que é aquilo. E tudo sem dinheiro. A PIF-PAF, um varejo, Casa Moderna, varejo. Então, assim, agências de publicidade que se atende de tudo, desde o cara que não tem dinheiro, mas quer fazer uma pesquisazinha no bairro dele para ver se ele pode montar uma padaria, se a cor pode ser amarela, se a cor tem que ser vermelha. Desde o cliente que tem um produto popular e quer fazer uma parede vermelha, quer fazer uma parede preta, com dourado, com porta de vidro, que não vai funcionar porque vai espantar o cliente. Mas, enfim, então eu acho assim, a comunicação e o marketing, ela passa por uma união que você tem que entender cada demanda, cada produto, entender essa especificidade e criar o que for necessário. Então, assim, se em determinados momentos o relacionamento é importante, busque o relacionamento. Se em determinados momentos o trade é importante, faça o trade. Se ali você tem que fazer o digital, faça o digital. O ideal é que você consiga unificar tudo, sabe? E priorize, claro, de acordo com as finanças e com o maior retorno, o maior ROI. Enfim, essa é a minha concepção. E por isso que eu não quis te mandar em papel, porque eu acho que é difícil explicar essa concepção em poucas palavras. Olha só, um texto e um vídeo são quase 20 minutos. Obrigado, Marina. Tenha um bom dia, né, já que você vai ver o vídeo de manhã. E mais tarde, se Deus quiser, voltaremos a conversar.